Bem, pessoal, você está na TVC, eu sou Daniel Herculano, esse é o Clube Cinema. E nesse nosso primeiro bloco, a gente vai conversar com Felipe Fernandes, diretor e roteirista de Rio Doce, que está em cartaz nos cinemas, e seu protagonista, Ocado, do canal. Sejam muito bem-vindos, Felipe e Ocado. Ô, Muito obrigado aí, Daniel. É um prazer estar aqui falando com você. Vamos lá. Rio Doce está em cartaz nos cinemas. É muito importante a gente sempre ressaltar que a gente tem uma série de filmes com narrativas plurais, diferentes, do cinema nacional, sempre em cartaz nos cinemas, e Rio Doce é uma opção da seção vitrine de cinema, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, Felipe, depois de ter curta-metragem premiado, de ser assistente de direção de Bacurau, por exemplo, como é chegar e estrear num longa como Rio Doce e estar em cartaz nos cinemas do Brasil. É sempre uma trajetória muito é, de muita força, né? Você fazer arte e cultura aqui no Brasil, assim, principalmente no Nordeste, aqui também Recife, na periferia. A gente está assim, o tempo todo tendo que se virar, assim, batalhando, criando estratégias de sobrevivência, e mais do que sobrevivência, estratégias de vivências mesmo, assim, para conseguir dar conta de produzir e de viver e de continuar criando, assim. Então, consegui estrear um longa feito Rio Doce, é um longa que ele foge, né? É uma crônica, a gente não está no cinema de gênero, a gente não está no cinema comercial, é uma história comum da vida da gente, de acontecer comigo, com você, com qualquer outra pessoa. E a gente conseguir estar estreando esse filme assim em diversas salas pelo país, com esse apoio da Vitrine Filme distribuindo e com toda essa repercussão que já vem tendo desde os festivais, é uma alegria muito grande, assim. Antes de passar a palavra para o Ocado, eu queria que você falasse como foi que você descobriu esse cara aqui que está protagonizando o filme, que consegue fazer com que a gente fique muito interessado na sua história, como você falou, é a história de uma pessoa comum, de um homem comum, mas que nos leva a estar completamente compenetrado e esperando o que pode acontecer na próxima sequência da sua vida, né, na vida do personagem do Tiago. Como foi que você descobriu o Ocado? E como foi escrever esse filme, porque você não só dirige, você escreveu esse filme também, como foi escrever esse filme e levá-los para as telas. Desde do processo de escrita, né, Daniel, esse personagem, o protagonista do que é Tiago, ele apresentava um desafio muito grande para a gente, que é o grande problema dele é uma falta de comunicação, né? Assim, ele está lidando ali no meio de uma crise porque ele não sabe entrar em contato com seus próprios sentimentos, ele não sabe elaborar e comunicar isso assim com as pessoas. Então, assim, um desafio muito grande do personagem é como é que a gente vai seguir durante tanto tempo, tão junto, tão colado, esse personagem que não se comunica, que a gente não tem como entender muito bem o que ele está pensando, entender assim como é que ele está vendo a perspectiva dele das coisas, porque não vai ser por palavras, né? Então, uma das coisas que batia assim na minha cabeça era a presença. A gente tinha que achar alguém com uma presença muito forte, forte o suficiente, conseguisse manter o espectador ligado ali na tela, acompanhando, mesmo no silêncio, né? Nesse mistério do que está pensando. E aí, Ocado foi a primeira pessoa que a gente fez teste e ele já de cara entregou assim essa presença muito grande, assim, muito forte. A gente estava de olho nele porque eu tinha assistido um curta que ele fez, que é Rosário, de Igor Travassos e Juliana Soares, e já no curto ele trazia uma coisa muito massa de um colorido local, assim, eu via Recife na fala de Ocado, sabe? Como ele falava aqueles diálogos. E uma coisa que me interessa muito nos filmes, assim, nesse aspecto de crônica, é como é que a gente consegue registrar o espaço para além das imagens, né? A gente registra o espaço também no rosto dessas pessoas, na fala dessas pessoas. Então foi por isso que a gente chamou ele para o teste, e quando chegou no teste foi assim, de cara essa presença que a gente precisava ele já entregou assim e é isso assim, a partir daí ele construiu Tiago junto com a gente e deu nesse resultado que está agora nas telas de cinema. Ocado, fala para mim como é se transformar, né? Porque você é um rapper, mas você se transformou num ator, você já teve essa experiência de curto, agora está com longa. E como é fazer um cara que pensa tanto, você vindo, né, de uma formação no qual você fala demais, né? Você fala muito, você usa a sua voz, e como é fazer o inverso, né? Transformar Thiago numa pessoa que pensa mais do que fala. então, é, 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 é foi uma experiência bem da hora, assim, porque
você verbalizar o que você está sentindo é muito mais fácil do que você é, meio que passar isso para uma pessoa, né, com expressões assim e tal. E quando eu vejo o filme hoje, eu fico muito tipo, caramba, boy, eu me garanti, sabe? E todo o tempo, quando a gente tava gravando, eu ficava muito com essa sensação assim de que, tipo, caramba, mano, o filme é Thiago, eu sou Thiago, e tipo, se eu não entregar aqui o que a gente, o que Tripa pensou e tal, eu posso botar todo o filme a perder, sabe? O trabalho de todas as pessoas que estão aqui, tipo, por trás das câmeras para poder fazer o meu trabalho acontecer. Então, tipo, eu tenho que dar o gás, dar o máximo, assim, e tentar, tipo. É isso, né? No final das contas, eu sempre dizia muito que o Thiago parecia muito comigo, para todo mundo. E ontem, por exemplo, em algumas trocas que eu tive, é engraçado como as pessoas veem Thiago bem diferente, sabe? E daí, tu trazendo isso aí agora, da questão de que eu sou muito sou acostumado a falar, né? Na poesia, no rap e tal nas oficinas também, e Thiago ele é muito pelo contrário, ele guarda, observa e fica com os castelos dele ali e tal. Mas é isso, foi uma construção da hora e é um aprendizado para mim, né? Feliz com o resultado. Felipe, como é que tu se vê como cineasta, né? Não é uma caminhada, né? Se agora você atingiu o grau de longa, mas como é que você se vê na formação, tendo a experiência de ter feito uma assistência de direção? A gente tem, obviamente, os dois dos maiores filmes que são Aquários e Bacurau, né? O currículo, além de outros que você fez também, que são importantes, todos são válidos para a caminhada. Mas como é que você percebe as diferenças dos cinemas de pessoas que você trabalhou e o seu cinema? Então, eu consigo, eu acho que entender muito mais as similaridades do que as diferenças, assim, Daniel, porque acaba que eu acho que cada filme que eu participo vai acumulando ali, vai construindo um pouquinho mais o artista que eu sou, assim. Fazer cinema é algo que eu queria desde sempre, assim. Eu lembro que tinha 5 anos de idade, dizia para minha mãe que eu queria ser escritor e ator. Acho que a forma que eu consegui juntar tudo isso foi sendo diretor e roteirista, assim. E ela dizia que é isso, eu venho de uma família da periferia, da classe operária, trabalhador, então minha mãe dizia que eu ia morrer de fome. Assim, então era uma coisa que eu via o tempo todo lutando para me firmar e me entender enquanto artista. Assim, na faculdade, quando eu entrei na faculdade aqui, não tinha nem curso de cinema, então eu fiz jornalismo. Então é um percurso assim que eu acho que ele tem menos de autorreflexão e mais de ação assim nesse lugar, sabe? Eu estou sempre tentando, estou agindo mais do que pensando o que eu sou. E aí nesse processo de agir acaba que todas as experiências vão se acumulando ali. Agora, mais recentemente, tive a oportunidade de trabalhar em alguns filmes como preparador de elenco, também como continuista. E é isso, essas coisas elas vão se somando, sabe? Eu tenho a impressão de que cada, cada função que eu ocupo ali no departamento de direção, cada filme que eu faço, um mundo novo meio que se abre, sabe? Cada contato com o processo criativo de um diretor diferente são novas perspectivas que se multiplicam ali dentro da minha mente, assim. E eu acho que é isso, é um processo em construção. A sensação que eu tenho é que eu ainda não sei de nada, tô ainda aprendendo, sabe? Tô ainda construindo. Ocado, você é acostumado a estar no palco, a galera tá te vendo no palco, né? É o que você faz, é o que você gosta, tá? A sua arte. Mas como é se ver na tela grande, né? O filme passou por festivais importantíssimos, passou no Festival do Rio, passou por Curitiba, passou em Toulouse também, enfim. Como é que você se vê na tela, né? As pessoas te veem no show é diferente. Você está lá, você está produzindo sua arte. Mas como é que você se vê na tela grande e vê ali, vê um pouco colocado no Thiago ali? Como é que você pode trazer isso para a gente? Essa experiência diferente, né, que você tem. Então, caramba, já faz muitos anos que eu não fico mais com vergonha antes ou depois de um show, né? E tal, o friozinho na barriga é inevitável. Mas toda vez quando vai exibir Rio Doce em algum lugar tipo, as oportunidades que eu tive de ir assistir, eu sempre fiquei muito nervoso, né? Antes e com muita vergonha também, assim, depois, né? Para mim é uma satisfação bem da hora, assim, né? Eu não esperava, né? É isso, esse desejo foi fluindo de ser ator a partir das oficinas de vídeo que eu fazia, mas eu não esperava que ia alcançar essa proporção, sabe? Tipo,
é isso, eu vim do mundo da arte, né? Alguns dos meus amigos também, assim, que começaram na arte comigo, ou que não tiveram a oportunidade de conhecer a arte, muitos foram presos, outros estão mortos, outros trabalhando em alguns empregos que, tipo, são dignos, mas não são felizes com os trabalhos que eles, com os cargos que eles ocupam. E eu sempre ficava na onda, assim, né? Assim como o Tripa também. A galera falava muito pra mim, esse negócio de ser artista e tal, não sei o quê, bagulho de vagabundo, tem que estudar, tem que arrumar um trabalho e tal. E eu continuei insistindo, insistindo e tal. E hoje eu vejo que eu tenho uma sensação assim, né? Tipo, principalmente quando a molecada da minha quebrada fala comigo e hoje em dia fala que quer ser ator, quer ser atriz. Eu vejo que é isso, né? O processo é doloroso e tal, mas quando chega nesses lugares assim digamos que de sucesso, é prazeroso também, sabe? E é isso, o que me deixa mais feliz é saber que estou inspirando a molecada e que daqui para frente vai sair vários e vários outros atores e atrizes daqui da favela do Canal também. É isso. Importante. Felipe, eu falei um pouco da questão dos festivais, né, aqui com a casa. Eu queria que você falasse, na verdade, agora sobre você fala muito da construção coletiva do filme, né? Você citou o Fábio Leal, até que eu já entrevistei ele aqui, no Seguindo Todos os Protocolos, que é muito legal. Você cita também a Carolina Bianchi. Eu queria que você falasse dessa construção coletiva, dessa importância, né, de ter uma equipe que colabora em prol do filme, enfim, e que a gente percebe na tela que tem uma coisa bonita ali acontecendo, entendeu? Uma história sendo contada, que você fala de uma história de um homem comum, mas é uma história que a gente quer ver, entendeu? Também a gente quer se ver na tela também. Isso. Eu acho que é engraçado, né, Daniel? Porque o cinema ele é enquanto arte, né, e enquanto produto artístico, às vezes nos filmes, ele é muito complexo, porque, assim, diferente de outras linguagens, que é mais direto, tipo, o processo é um pouco mais rápido, é um pouco mais solitário, a gente realmente é uma arte baseada num coletivo, assim, né? A gente depende de uma equipe, os processos, eles são lentos, então, assim, a troca, para mim, ela é essencial para manter esse frescor também, assim, do que a gente está fazendo, né? E aí é muito importante, nesse processo, a gente pensar em como cada pessoa se sinta parte e contribua ativamente ali, tipo, que o filme não é só meu mesmo, assim, né? É isso, o elenco, quando chega, a gente constrói um outro roteiro junto com o elenco, assim, na preparação com o Fábio, na semana que teve lá com Carol Bianchi também é outra coisa. Aí Thales, na direção de arte, também ele vai determinar a narrativa, Pedro Sotero na fotografia, Rita no figurino, tudo vai sendo construído ali um pouquinho de cada um, porque eu acho que, para além disso agregar camadas, né, nesse lugar assim de a gente tá falando sobre gente, então assim a gente aproveitar esse material humano, mas porque também enriquece mesmo enquanto processo, enquanto forma, né, de se trabalhar. Eu estou falando com Felipe Fernandes, diretor e roteirista de Rio Doce, que está em cartaz nos cinemas, e com o cara do canal que é seu protagonista, tá? Rio Doce, pessoal, aborda a história de Tiago, um jovem trabalhador que descobre a identidade do pai ausente, e conhece suas meias-irmãs. Daí começa a se questionar em relação à sua própria identidade, à sua própria vida, né? Ele que mora na periferia de Olinda, ali na região metropolitana de Recife. Felipe, e como é que você vê assim a receptividade do filme nos festivais? A gente viu que ele foi aclamado em Curitiba, isso é muito legal, um festival muito importante. Eu até já participei do Júri Abracini de lá. Eu queria que você falasse dessa receptividade, né, de estar levando uma narrativa nordestina, mas que pode ser vista em qualquer lugar do mundo, né, e também em Toulouse, enfim. Como é que você está vendo essa receptividade nos festivais no qual o Rio Doce passa? Então, eu acho que esse filme ele tem potências muito interessantes, assim, a gente vai descobrindo, né, assim, nesse processo, nessa carreira dele. Porque é isso, é uma história simples, uma história de gente, né, assim, de gente real, e que a gente tenta usar todos os artifícios possíveis ao nosso alcance para contar essa história, assim, a partir de fotografias, de imagens, de registro, tudo para compor esse mosaico que é Tiago e a vida dele, né? E aí isso acaba desenvolvendo e criando uma linguagem específica e que comunica muito bem, eu acho, aí nesse circuito de festivais. Acabou que é isso, a gente foi premiado no Olhar, foi premiado no Rio, foi premiado em Toulouse, assim, todos os festivais que a gente passa, a gente tem um retorno muito positivo, mas ao mesmo tempo, porque o filme, acho que a forma, para além do tema e da história, assim, a forma direta e esse registro de uma periferia que a gente quis construir, que a gente conseguiu e que está impresso lá no filme,
fala muito também com alguém que não é cinéfilo, sabe? Com um espectador que acaba se reconhecendo ali. A gente teve uma sessão ontem de pré-estreia lá em Rio Doce mesmo, no bairro que a gente filmou, e assim, os retornos, os depoimentos na hora do debate foram muito bonitos, porque era nesse lugar, sabe? E eram pessoas que só viram o filme porque a gente foi para lá mostrar o filme, não são pessoas que vão acessar o filme dentro do circuito alternativo ou no cinema, e ainda assim o filme toca e elas entendem completamente, assim. E é tem um apuro e um refinamento assim na perspectiva com que elas olham para o filme. E aí isso me deixa muito contente dessa potência ambivalente que a gente está vendo na carreira dele. O Ocado caiu aí, se você puder voltar, enfim. Mas, Felipe, para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse sobre. A gente sabe que o filme está estreando na Sessão Vitrine de Cinema, que tem um incentivo que coloca o filme em cartaz em várias cidades do país. Isso é muito importante, né? De, enfim, colocar, como eu falei, várias narrativas diferentes do Brasil em cartaz nos cinemas, para as pessoas terem interesse de conhecer os diferentes cinemas que o Brasil tem, né? As formas as histórias, enfim. E eu queria que a gente finalizasse essa conversa, a gente tem 4 minutinhos aqui, para falar sobre a importância, né, que eu vejo, que a gente sempre coloca aqui no Clube Cinema, dos editais e dos mecanismos de divulgação do filme ou de produção, que a gente possa produzir cada vez mais no Brasil e empregar mais gente, né, no meio da arte. Exatamente, assim, o filme ele foi feito com fundos do recursos do Funcultura, que é o fundo estadual que a gente tem aqui em Pernambuco, né? E com também recursos da Ancine, via distribuidora, assim, do fluxo contínuo lá. E depois ganhou a distribuição novo no Funcultura, mas assim, existe todo um mercado aqui em Pernambuco que ele só existe, ele só é possível graças a essas leis de incentivo, né? Assim, eu tá fazendo filme enquanto diretor, focado, protagonizando o filme. Isso só acontece porque a gente tem fundos públicos de cultura, né? Assim, eu aqui de Recife, vindo da periferia, seria muito difícil alcançar isso só pelo mercado, né? Não teria esse espaço, na verdade, seria meio que impossível. Então, assim, existe uma quantidade de obra, uma quantidade de vozes aí que elas só vão existir, elas só vão chegar, só vão ser viáveis por conta desses fundos públicos de incentivo à cultura e por conta de iniciativas como essa da Sessão Vitrine, que tenta trabalhar a formação de um público, né? Assim, que tenta fugir um pouco, burlar, hackear essa lógica de mercado que às vezes pode ser tão limitante, né? É verdade. Felipe, olha, parabéns pelo filme, tá? Muito parabéns mesmo. Rio Doce. Fica aqui a nossa dica do Clube Cinema, né? De você poder ir ao cinema e escolher um filme brasileiro que está em cartaz. A gente tem, nas últimas semanas aí, tiveram muitas estreias maravilhosas, Noites Alienígenas, Raquel 11, a gente teve Medusa também, que é maravilhoso, enfim, uma série de produções que você pode descobrir e pode fazer como sua primeira escolha, né? E deixar os outros filmes para assistir na sequência, porque nós temos uma série de narrativas excepcionais no Brasil. Felipe, muito obrigado, tá? O Ocado caiu, o Ocado foi sensacional no filme aí, é o nosso protagonista, Thiago. Felipe, parabéns pelo filme, tá? Assim que a gente terminar a conversa aqui, a gente vai passar aqui no Clube Cinema o trailer de Rio Doce para a galera poder conferir teu trabalho. Mas, obrigado, Daniel. E é isso, assim, reforçando essa importância da gente ir ao cinema, né? Ver o filme lá no cinema, na sala de cinema, o filme nacional, para a manutenção dessa produção que a gente tem aqui. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Felipe. Eu conversei com o Felipe Fernandes, diretor e roteirista de Rio Doce, e o seu protagonista, Ocado, do canal. Muito obrigado, pessoal. Agora fiquem no Clube Cinema com o trailer de Rio Doce. Valeu! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Eu sei que você sabe que você mora aqui no meu coração. Essa coisa de eu te ver pequenininho, agora ver você velho desse jeito. E apesar de eu ser todo torto assim, eu ajudei a criar, né, Lúcio? Ajudei. Tiago. Vocês acharam o que aí? Besouro. Tu já viu alguma foto do Dr. Augusto? Só que tava na carta que a Helena me deu. Tem alguma coisa em tu que me lembra muito ele. Você tem quantos anos, Tiago? 28. Continua sendo a caçula ainda. Então o negócio pra falar com a
Tô mais ou menos nervoso, mas. Aconteceu alguma coisa? Ele pode até ser filho de papai, mas da família ele não é, né, Pedro? Eu achei que esse era mais teu estilo. Sou boa de olho mesmo. Oi, pessoal, Daniel Herculano aqui na TVC, estamos no Clube Cinema e já vamos começar a conversa com o diretor e roteirista Vinícius Toro, que estreou agora, está em cartaz com o documentário Paraí. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Clube Cinema aqui da TVC, muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre cinema brasileiro contigo. Opa, obrigado você, Daniel, obrigado para todo mundo aí que está assistindo. Então vamos lá. Vinícius, eu até escrevi aqui que você é diretor, roteirista, direção, roteiro e vivência, porque Paraí, né, que surgiu do encontro do cineasta, você com a comunidade Guarani do Jaraguá, eu queria que você falasse um pouco, né, exatamente desse projeto, já que você já tem 12 anos de vivência dentro, digamos assim, da comunidade Guarani, né, e obviamente dessa vivência surgiram, enfim, são 12 anos com muitos frutos, narrativas, projetos, exposições. Eu queria que você falasse um pouco disso, até culminar com o filme que está em cartaz nos cinemas do Paraíba, por favor. Tá bom, Daniel. Acho que quando a gente fala de filme assim nesse contexto, né, de terra indígena, é muito difícil a gente dissociar o processo, né? Dissociar essa, como você falou, essa vivência, né, as relações, né, tudo que está ali, que circunda, né, a produção, né? Muitas vezes quando a gente vai em festival, mostra o filme, você vê que o interesse do público é saber como foi feito, como que se dava a relação entre eu e o pessoal de lá, entre equipe, né? E, e o filme, né, ele também é feito em uma época e depois a situação vai mudando, né? A situação da terra indígena, né? O filme às vezes demora até ser lançado, como é o nosso caso, né? Então, também quer saber, assim, tipo, como que tá lá agora, né? Enfim. Então, assim, só falando desse contexto, né? De que sempre é importante nesse tipo de filme, nesse tipo de produção, também como que ele foi feito e como que é essa situação. Enfim, contando brevemente, assim, eu comecei a minha relação entre o povo Guarani, mais especificamente os Guarani Mbiá, que, que tem duas terras indígenas aqui em São Paulo. Eu comecei em 2010, né, tendo trabalho e tendo uma convivência na outra terra indígena que tem aqui na cidade de São Paulo, né, que é a Tenondeporã, e depois conheci em 2014 a terra indígena Jaraguá, né. Enfim, isso só por si só já, né, é uma coisa que ninguém imagina muito, né, quando fala de São Paulo, né, da metrópole e tal, né, que a gente tem tipo, duas terras indígenas aqui, realmente, com aldeias, né, com a sua casa de rezas, com as tradições. Então, eu acho que esse é uma coisa já que o filme tenta revelar, especialmente nessa terra indígena Jaraguá, que ela é muito próxima da cidade, né, ela está ali contígua, né? Assim, ela é cercada pelas grandes rodovias e como assim dentro desse contexto a gente vê, né? O Nhanderecó, o modo de vida guarani ali se desenvolvendo e resistindo, né? Então, enfim, isso para mim quando eu comecei foi uma grande descoberta, né? E uma grande admiração. E, e é isso. Eu passei 4 anos assim no começo em convivência, em pequenos projetos, né? E em 2014 eu entrei, realmente eu fui convidado pelas lideranças para participar de um projeto que chama Programa Aldeias, que ele existe até hoje, né? E nessa parte de oficina de vídeo, né?
oficina de vídeo e de assessorias de comunicação, mas assim, de forma geral, as lideranças, né, as aldeias, elas na verdade formaram ali um grupo que eu era uma das pessoas, mas outras pessoas, cada um em uma área, tinha uma pessoa de nutrição, outra de agrofloresta, outros mais focados em política, e era um grupo que a gente estava, enfim, vivem assim o dia, todos os dias indo numa aldeia, na outra e discutindo e participando daquele contexto, né? Que em 2014 tinha uma coisa muito forte de a relação com a luta pela demarcação, né? Foram feitos muitos atos em São Paulo, né? Em movimentos históricos, até na Copa, né? Eu lembro que a gente fez um ato surpresa na Copa, o menino levantou uma faixa lá no meio da abertura, né? Que nunca foi televisionado, né? Mas as fotos pegaram. Enfim, esse contexto um pouco politicamente efervescente, assim. Então, mesmo que eu tinha ali uma função mais ligado ao audiovisual, a gente acabava construindo junto as casas de reza, plantando, estando em todas as reuniões. Um pouco esse era o movimento de uma vivência bem intensa, assim. E aí, quando estava no Jaraguá, nessa terra indígena, a gente começou a criar um grupo de audiovisual que tinham vários projetos. A gente fazia oficina de câmera, né, assim, uma coisa técnica, gravava ritual e tal, mas também pensava juntos que projetos que a gente podia fazer, assim, né? E, e aí nessas a gente nos interesses ali meio comuns que surgiu o Paraí, né? Assim, eu vinha de uma bagagem de cinema que trabalhava cinema de ficção, né? Enfim, o projeto ele é um filme de ficção, apesar dele ter esse namoro documental, né? Como ele está ali inserido na terra indígena, os cenários, os atores são de lá, mas uma coisa que eu e esse grupo queriam fazer era uma história, né? A gente queria o pessoal falava, né? Um filme, né? Uma coisa assim, que a gente tem essa referência, né? De uma história, né? Então a gente começou a desenvolver nisso. Eu trazia assim muito desejo de fazer algo nas aldeias nesse sentido. E também uma coisa que foi de comum desejo, assim, as coisas disso tudo, dos conflitos políticos, da situação da aldeia, da cultura, tudo ser visto através do olhar de uma criança, né? Eu tinha feito curtas que eram com personagens infantis, era também do interesse do pessoal fazer uma coisa que as crianças se identificassem, tanto para as crianças da terra indígena, né, quanto para as crianças de fora, né, assim, pensando em realmente cativar, né, trazer um pouco também não indígenas para perto, né? Então, o filme ele tem essa base política, ele é uma crítica, mas ele tem essa abordagem de ser cativante, assim, né? De trazer para perto mais do que fazer uma denúncia pura e simples, né? Ele mostra ali aquela situação, mas de um jeito de você tentar, vamos, entrar ali ver, assim, né? Entrar naquela realidade, observar. E eu acho que, de um lado, a minha participação era um pouco essa, assim, de poder fazer essa ponte, né? Bom, isso é muito bom ouvir você falar do projeto, porque é o seu envolvimento, né, realmente de vivenciar tudo aquilo, né, com eles, é muito legal. Mas eu queria que você falasse, até abordou no começo aí, sobre a questão dos festivais, né? Que as pessoas Sim. perguntam dos festivais muito sobre produção e tudo, mas eu queria que você falasse um pouco de como é que você percebeu digamos assim, como foi que as pessoas receberam o filme nos festivais, né? Uhum. Tanto o público quanto a crítica que você viu. Você passou por Brasília, Tiradentes, Festival do Rio, e aí fora teve Cartagena, Guadalajara e Mannheim, Heidelberg. Queria que você falasse um pouco sobre a receptividade, né? Porque você está, digamos assim, levando uma história de dentro da aldeia, né? É uma história ficcional, mas de dentro da aldeia, de certa forma, né? Sim. Isso é uma coisa. Foi legal, assim, essa passagem dos festivais, porque como
como eu disse, assim, né, o filme ele tinha essa ideia um pouco de cativar, né, de trazer para perto, né, e, e ele ficava, às vezes, num lugar que não era tão claro, porque ele era com criança, tem uma história ali que é um drama infantil, mas ele não é propriamente infanto-juvenil. Ele tem essa parte política, mas ele não é propriamente, né, um filme de denúncia. Então ele acabava circulando, ele circulou muito e por festivais diversos, assim, né? Ele entrou nesses festivais grandes, né? Entrou às vezes em mostra competitiva, às vezes ele entrava numa mostra de cinema infantil, às vezes ele entrava numa mostra de cinema indígena, né? Ou ligado ao contexto indígena, ou um festival ambiental, né? Ou festival de periferias, né? Enfim, então ele acabava assim tendo essa conexão com várias especificidades ou festivais específicos também, ou mostras específicas, né? Eu acho que particularmente essa coisa do cinema infantil, que é uma área um pouco nebulosa, assim, né? Os festivais estão tentando cada vez mais trazer, né? Assim, essa questão de ter um olhar para as crianças, né? Mas é difícil você ter produção também, produção que leva mais a sério, assim, né? Leva mais a sério as crianças, assim, que pode ser um drama, né? Não precisa ser um filme que tem uma aventurinha, né? Enfim, então, por isso muitas vezes eu via o filme passava justamente nessas mostras pela própria falta de conteúdo, assim, sabe, né? Então, nossa, a gente tem um filme que é sobre aldeia, mas tem uma criança, então a gente pode falar com o público infantil, mas pode também estar na mostra principal, né? Eu acho que essa o, o filme é isso, ele tá dentro, como ele foi feito da aldeia, tem esse viés político no sentido de ele queria cativar, ele não era um filme de um artista somente, assim, né? Tipo, Uhum. quero me expressar. Ele tinha uma coisa de expressar, mas também de chegar em algum lugar, né? Então, de levar uma informação, de mostrar um olhar. Então, ele tinha um fim concreto também, né? E eu acho que a participação nos festivais, a gente viu que isso, de alguma forma, funcionou a nossa ideia de sedução, assim, né? De sedução via cinema, porque eu acho que o cinema, ele, ele é muito sedutor, né? A gente é muito seduzido pelo cinema americano, né? Pelas essas grandes produções, porque você tem essa imersão de entrar numa história, né? De acompanhar a vida de alguém, né? Ou de algumas pessoas. E acho que um pouco a gente via muitas vezes que os filmes falavam do contexto indígena de um jeito muito internalizado, ou muito sempre na pauta, pautando de denúncia, tal, e também e acho que o entrosamento que eu tive com é que estávamos todos um pouco nesse mesmo objetivo de a gente está fazendo política, né, Uhum. aqui, mas a gente quer fazer desse modo de trazer para perto, de entenderem, né, de não ficar naquela superficialidade que acontece ali no Jaraguá, de que passa muita gente, né, muita gente de São Paulo de carro e vê, aí fala, eles são índios, eles não, ou já declaram que não são porque estão perto da cidade ou porque estão fora daqueles signos do que seria o índio em 1500, né, aquela coisa. Então a gente queria, tipo, essa coisa de olhar mais de perto, né, e trazer, então, Qual a essa era distância a para a ideia. capital? A distância para a capital ali de Jaraguá? Então, ele é dentro da capital. Ele Aham. faz parte da área metropolitana, Ah, sim, região metropolitana. só que é de um bairro um pouco menos do centro rico, assim, de São Paulo, né? Então você acaba tendo ali já começo de ir para outras cidades, mas ele ainda é São Paulo. Só que o Jaraguá ele está entre três grandes rodovias. Então, além da coisa de ser perto desse bairro, né, da comunidade ali, ele tem essas três rodovias e ele tem o Pico do Jaraguá, que eu não sei quem é de fora de São Paulo sabe, mas é o lugar mais alto de São Paulo. Então, ele é um lugar meio turístico. Então, também muita gente sabe que tem aldeia lá porque foi visitar um dia, foi.
mas sempre com essa coisa de passagem e de estranhar, do Jaraguá ser um estranhamento na nossa concepção, né? Do que seria essa grande divisão entre o mundo urbano e o mundo indígena, né? Então, enfim, fui saindo um pouco assim, mas eu acho que os festivais a gente teve essa resposta boa que a Alemanha a Colômbia ou aqui, assim, tipo, as pessoas pareciam entrar na história, sabe, assim, elas acompanhavam, tipo, quando eu fazia os debates, assim, acompanhavam mais ou menos o que aconteceu e o que a gente queria dizer com o filme, né? Então, acho que nesse ponto a gente foi bem sucedido de realmente conseguir fazer algo que é muito específico, criar uma ponte, assim, para que pessoas de diferentes contextos pudessem se conectar, assim. Claro. E eu queria que você falasse também sobre a questão da escolha do elenco, né? Que você teve pessoas, obviamente, são todas pessoas que moram em terras indígenas, são indígenas, e como foi a escolha do elenco, como foi que você descobriu aqueles, digamos, pequenos talentos ali no meio da sua vivência lá em Jaraguá? Sim. O pressuposto era que tinha que ser todo mundo lá do próprio Jaraguá, né? Porque a gente poderia até falar, vamos chamar alguém, alguém que é Guarani ou que é indígena, mas de outra região, que já fez coisa, né? Mas a gente, na verdade, assim, nunca passou, na verdade, muito pela cabeça essa ideia, para te falar bem a verdade, assim. Falei agora, assim, tipo, que poderia ser uma opção, mas acho que o filme era tão dali, assim, que não nem passou essa ideia. E aí a gente começou a fazer uma procura, falava com as pessoas, aí fez uns dias de encontro que iam as crianças que estavam afim, e aí a gente fazia assim um processo de oficina, meio casting, sabe? Uma coisa assim, meio fazendo improvisações, e aí foi conhecendo. Tinham pessoas que a gente já conhecia, e teve, por exemplo, a própria Monique, que faz a Pará, eu nem conhecia ainda, né? Apesar de eu estar trabalhando lá. Então, tem gente que foi desconhecida, mas que tinha se apropriou muito ali quando chegou para fazer, a gente via que tinha muito potencial. E, e aí tinha algumas mudanças, baseado nas pessoas, a gente mudou personagem, tirou um personagem, acrescentou outro, né? Porque a gente tinha que trabalhar justamente com o que que estava vivo ali no contexto. Mas era isso, a gente tinha esse foco, algumas pessoas a gente chamou especificamente, por exemplo, o avô, né, que faz o avô, Uhum. era uma pessoa que todo mundo amava, né, assim, gostava muito dele, que não necessariamente ele é aquilo que ele é no filme, mas ele era alguém, assim, né, era um senhor que se dava muito bem com todo mundo, e aí a gente chamou especificamente, né, não teve cast, né, não teve outras opções, né, a, a Queretu, que faz a Queretu, que é a Sônia, ela era do grupo de roteiro, e ela tinha tudo a ver com uma personagem, gostava também, então ela já foi especificamente ali. E aí todo mundo, principalmente as crianças, a gente passou por uma parte de treinamento, né, de preparação, né, de ensaio. As crianças, especificamente, a gente criou uma metodologia própria, a gente fazia um jogo com elas, todo o começo da filmagem tinha a ver com uma questão dos animais, que tinha a ver, enfim, uma coisa que misturava um pouco o universo dos Guarani e esse universo lúdico das crianças, para trazer também um pouco de leveza, né? Trazer um outro olhar ali para a filmagem, que às vezes a filmagem é um momento que é pesado, né? Assim, a filmagem, por mais que a gente o diminuiu, não era uma filmagem tradicional, a gente fazia até 8 horas, né? Tinha uma relação de descanso, de respeitar os espaços, mas era um momento muito intenso, né? Então a gente, enfim, do modo possível, a gente tentou fazer como que fosse uma filmagem mais particular, assim, né? Mas Bom, com os atores acho que foi um pouco isso, assim, a gente todo mundo é de lá, né? Essa uhum. questão de que pessoas eram conhecidas, outras
a gente foi descobrindo e criando uma relação e aumentando, né, esse núcleo do filme, né, que começou no grupo que eram 5 pessoas escrevendo o roteiro, né, quando o filme vai produzindo, ele vai aumentando, né, e a nossa primeira exibição foi em Brasília, primeira exibição em festival, né, a gente conseguiu que a maioria fosse, então a gente alugou uma van, fomos de van para lá, 15 pessoas, esse senhor, né, o Hortêncio foi, ele estava fazendo 100 anos no dia que a gente foi, então, Nossa. sabe, assim, o outro ator, o Lucas, também estava fazendo aniversário, então, assim, acho que a gente teve esses momentos em que, e lá é isso, não é, todos, por mais que o ator, que é o pai, não é o pai da menina, nem a mãe e tal, mas todo mundo se conhece, todo mundo tem uma relação ali, né, eu acho que essa escolha de não ter chamado ninguém de fora também ajudou um pouco a familiaridade ali da que a gente construía no filme, né, no processo. Bom, eu estou conversando com o Vinícius Toro, diretor e roteirista de Paraí. Está em cartaz nos cinemas, tá, pessoal? É um filme produzido pela Travessia Filmes. Exatamente, está estreando agora na Semana do Dia dos Povos Indígenas. É muito importante a gente trazer digamos, esse holofote para o que está na tela também, né? Para o tema, para quem está na tela, né? Que são os povos indígenas, enfim. E tem a distribuição do Descoloniza Filmes. Vinícius, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você falasse se o filme passou por conseguiu algum tipo de incentivo, teve algum tipo de edital, e essa importância, né, que a gente sempre conversa aqui com cineastas, a importância de ter esse tipo de incentivo que faz com que a gente pluralize as narrativas, né, multiplique visões, enfim, consiga levar às telas os temas mais diferentes possíveis. Sim. Então, o filme teve, né, assim, como eu falei, quando a gente começou, eu estava trabalhando num projeto e a gente fazia, enfim, uma série de coisas ali, oficinas. Aí a gente pleiteou, a gente escreveu um argumento, né, uma sinopse, fez um projeto, tirou fotos e a gente mandou para um edital que era um edital de desenvolvimento de roteiro para telefilme. Era um edital aqui do PROAC de São Paulo. E aí a gente conseguiu passar nesse, então a gente tinha um ano para escrever. Então a gente ganhou primeiro uma verba para escrever, o que é super importante, porque seria muito difícil construir o roteiro todo se a gente não tivesse tido esse apoio, assim, né? Tipo, que até você conseguir escrever um longo é muito trabalho, né? Então, como a gente conseguiu esse apoio, então aí a gente começou a criar essa atividade de ia lá, a gente via filmes, eu mostrava filmes, a gente conversava, aí tinha ideias, aí eu voltava para casa, escrevia, voltava para lá, então mais ou menos um ano nesse processo de escrita, né, compartilhada. Aí esse mesmo edital, ele pressupunha uma segunda fase, que dentre os 10 selecionados para escrever o roteiro, ele tinha 3 deles seriam produzidos. E aí a gente conseguiu também passar nessa fase. Então a gente conseguiu produzir, assim, conseguir captar para produzir muito rapidamente. Então, assim, da ideia inicial para a gente estar gravando, a gente conseguiu fazer, tipo, em 2 anos, menos de 2 anos, o que para cinema é bem rápido, né? Porque a gente tinha esse edital que tinha essas duas fases. Tinha uma fase do desenvolvimento e depois do roteiro. Aí a gente finalizou o filme, ele tinha que ser exibido aqui na TV Cultura de São Paulo, né? Então ele teve uma versão mais curta, passou em 2017. Ela foi lançada lá. E aí, só que a gente sabia que ia ter um alcance limitado, a gente queria fazer uma versão maior, e o filme tinha, né? Tinha roteiro, tinha material, a gente fez uma versão maior, que foi essa versão que começou a passar nos festivais no final de 2018, começo de 2019. E aí foi o outro lado da moeda, assim, se de um lado a gente conseguiu produzir o filme muito rápido, a gente teve essa sorte, porque às vezes você fica 5, 10 anos para conseguir, né, escrever e captar. Nesse caso a gente fez rápido. Quando a gente estava com o filme pronto, a gente precisava de algum apoio para lançar nos cinemas, para distribuir. A gente entrou num edital da Ancine, né, com o fundo setorial para conseguir distribuir.
Só que esse edital ele foi travado ali, né? Foi quando as políticas culturais começaram a ser todas travadas ali a partir do meio de 2016, com o golpe, né? Então, e aí depois, com a entrada do Bolsonaro, a gente, tipo, a Ancine praticamente foi desmontada, né? Então, a gente ficou com o filme ali meio pronto para sair, só que estava aprovado, só que o edital não andava. E aí depois veio a pandemia, enfim, que tudo ficou mais parado, cinema, né? Então foi isso. A gente tinha esse aporte, mas não conseguia botar ele nos cinemas. E aí, no final do ano passado, não, no final de 2021, as coisas, enfim, por ordem do Ministério Público, a Ancine teve que tudo que já estava aprovado ter que voltar a andar, né? E aí, o ano passado, um ano inteiro nessa burocracia para conseguir fazer andar, então, e aí esse ano poder lançar, a gente esperou então também esse momento do Dia dos Povos Indígenas, que tem o ATL também, que é o Acampamento Terra Livre em Brasília, que sabe que é um momento muito importante, então casar com a pauta geral, né? Mas é isso, assim, só pela essa minha fala, você vê como é determinante, né? Que a gente tenha esses editais, né? Esses apoios. Enfim, tem outros filmes que às vezes são feitos de maneira que podem ser feitos de maneiras independentes, acho que tem muitos tipos de produção, mas assim, você não consegue, né, fazer uma cadeia e produzir cultura, né, assim, sem que você tenha esses apoios, né, então pague as pessoas, né, e consiga lançar de uma forma que seja visto, né, porque a gente poderia ter tentado passar de uma maneira mais só online, né, mas, sim, você faz um filme, você quer que ele seja visto em todas as janelas e com divulgação, né, para ter uma entrada, porque a gente está brigando aí com quem tem muito, né, com o cinema americano, que já poucos espaços que sobram, né, para os filmes não falados em inglês, né, para os filmes que não venham com esse peso da distribuição de fora, então você precisa, de outro lado, ter alguém também apoiando para conseguir, minimamente, a gente conseguir um espaço para poder exibir, né? Então, é um pouco isso, né? Assim, realmente, essa importância, e você vê como mudando conforme os movimentos políticos vão acontecendo, como isso influencia, né, na vida do filme, né? Ele pode conseguir rápido uma época que as coisas estão acontecendo e depois parar, né? Enfim, ou vice-versa, né? Muito obrigado por conversar comigo sobre o seu filme, tá? Parabéns pelo Paraí. E a gente aqui no Clube Cinema sempre pede e liga para as pessoas reflitam quando vão ao cinema, que sempre possam escolher um filme do cinema brasileiro. E a gente tem muita coisa boa em cartaz. Muito obrigado, tá? Agora a gente vai passar o trailer do Paraí para o pessoal conferir no final da nossa conversa mais ou menos como é o seu filme, tá bom? Muito obrigado. Obrigado você, Daniel. Um prazer. Vamos nessa, pessoal. Trailer de Paraí agora aqui no Clube Cinema. Tchau. Você já tinha visto um milho assim, colorido? Nunca. Como que é seu nome? Pará. Pará? Pará é seu nome indígena? É sim. Aí aconteceu uma coisa incrível. Mais alto, não tô te ouvindo. Mas eu não sei ler. Mãe, por que o pai vai pra igreja e você não? Porque eu prefiro ficar aqui na casa de reza, Pará. É muito importante que tomemos a decisão de seguir o caminho do Senhor e abandonar definitivamente o caminho do demônio e todos os teus vícios. Aleluia! 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 Esse milho aqui tem o mesmo nome que o seu, Salate Paraí. Que milagre você quer ver? É que eu plantei o milho e ele não tá nascendo. Entendi. É verdade que vocês vão embora? A nossa aldeia é aqui embaixo, olha. A gente vem
Por essa estrada, vai dar a volta pelo mato. A nossa vida é a terra, né? E lá não pensa assim, mas a gente pensa que a terra é sagrada para nós. Um dia a gente vai ter terra.